igreja. Atos 2, de 1 a 4 nos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Até aí, a nossa leitura vai até o verso de número 4. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós temos algumas festas, algumas datas que Deus estabeleceu como sendo importantíssimas para o seu povo, pelo simbolismo delas. Uma dessas festas é a festa da Páscoa. Você deve se lembrar da história, quando Deus libertou o seu povo do Egito, povo que permaneceu 400 anos sendo oprimido por aquela nação. Deus mandou que o povo, cada família, matasse um cordeiro, e que eles deveriam comer aquele cordeiro, e o sangue eles deveriam passar nos umbrais das portas. E naquela noite Deus visitaria o Egito com morte. O seu anjo, o anjo da morte, visitaria o Egito. E a casa sobre a qual não tivesse a marca do sangue, o anjo entraria na casa e mataria o primogênito daquela casa. E nós sabemos que o filho primogênito naquela cultura antiga tinha uma importância muito grande. Não só porque no caso do faraó ele seria o sucessor natural na morte do rei, como também era considerado o filho das forças, o primeiro filho, o filho esperado, tão esperado, não que os outros não fossem os filhos que viessem depois, mas é porque o primeiro filho tinha um simbolismo muito grande, o primogênito, o primeiro filho. Então Deus visitou o Egito com morte naquela noite, e o anjo do Senhor passou por cima das casas, ou seja, a ira de Deus passou em cima das casas e não entrou nas casas que tinham a marca do sangue. Então, esse é um simbolismo importante. Esse passar por cima é exatamente o que depois passou a ser chamado de Páscoa. Ou seja, Deus, ao invés de exercer a sua ira sobre o seu povo, agiu com misericórdia e passou por cima do povo, não trazendo morte aos israelitas, que algum tempo depois saiu do Egito. Depois você pode dar uma lida nessas passagens no livro de Levítico, especialmente capítulo 23. Uma outra data muito importante no calendário judaico, que Deus estabeleceu como um preceito que o povo deveria observar, é a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, ou 7 semanas. Depois da Páscoa, contavam-se 7 semanas. No dia 50, iniciava-se a festa de Pentecoste, que era também chamada de festa da colheita, ou festa das semanas. Nesse período, os israelitas colhiam o produto do campo e eles ofereciam a Deus as primícias, a primeira parte da colheita que eles tiravam do campo. Então, esses festejos eram muito importantes, tinham um significado valioso para o povo de Deus. Quando nós trazemos e eu gostaria de frisar essas duas datas, quando nós trazemos essas datas para a nova aliança, nós observamos que há uma certa similaridade entre os acontecimentos de Páscoa e Pentecostes com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Porque nós temos, no que diz respeito à questão da Páscoa, o Cordeiro de Deus sendo morto, Cristo, que foi morto na cruz por causa dos nossos pecados, e nesse sentido a ira de Deus passou por sobre nós e recaiu sobre Cristo. O primogênito de Deus recebeu sobre si a ira potente, violenta de Deus, que deveria recair sobre nós,
e ela então recai sobre o Filho, sobre Cristo. Então, no Antigo Testamento, os filhos de Israel, os filhos dos filhos de Israel, os primogênitos foram poupados, e agora na nova aliança, Deus não poupa o seu próprio Filho, por todos nós o entregou. É isso que a Escritura nos fala, que Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele o visitou com morte, com ira, por causa dos nossos pecados, e a sua misericórdia então nos alcançou. Depois da morte de Cristo, Ele ressuscita, Ele foi morto na sexta, sepultado, passou o sábado sepultado, no domingo pela manhã, na manhã do domingo Ele ressuscitou. E aí quando nós olhamos, eu gostaria depois que você desse uma olhada no livro de Levítico 23, de 15 a 21, aliás, Levítico 23 a partir do versículo 4, Levíticos 23 a partir do versículo 4, e Deuteronômio capítulo 16, do verso 9 ao verso 12. Você vai observar que depois da Páscoa, tinha-se a colheita, o momento em que eles metiam a foice na lavoura e colhiam os primeiros frutos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus ressuscita no domingo. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15 especialmente, diz que Cristo é a primícia, ou as primícias dos que dormem, ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar, mostrando que mais à frente nós também ressuscitaremos com base na ressurreição de Cristo. Ele, portanto, foi o primeiro a ser colhido por Deus, o primeiro fruto colhido por Deus da morte, e nós também ressuscitaremos. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, fica durante algum tempo com os discípulos, e Ele ordena aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, porque Ele derramaria, assim que Ele fosse assunto aos céus, Ele derramaria sobre a igreja o Espírito Santo. E aí nós chegamos aqui no livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Deus derrama sobre a sua igreja o seu Espírito de maneira abundante, para que essa igreja ficasse plena do Espírito e pudesse desempenhar o seu ministério, cumprir a sua função aqui nesse mundo, como Deus havia designado para esta igreja. Então nós observamos que há uma há uma similaridade entre os eventos do Antigo Testamento, as antigas festas do Antigo Testamento, Páscoa, primícias e Pentecostes, com os eventos do Novo Testamento, a morte de Jesus, a sua ressurreição como a primícia dos que dormem, ressurreto entre os mortos, e algum tempo depois, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, para que ela pudesse dar sequência à obra que Cristo lhe confiou. Eu gostaria, portanto, de, partindo aqui desse texto de Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que narra esse derramamento do Espírito Santo, os discípulos estavam preocupados. Logo após a morte de Jesus, os irmãos conhecem um relato que os discípulos ficaram atordoados. E agora o que fazer? Alguns deles voltaram à vida antiga da pescaria. É tanto que quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos na praia, eles estavam em alto mar pescando. É como se eles tivessem ficado tão desiludidos com aquilo que havia acontecido, que eles disseram: não nos resta outra coisa a não ser voltar à nossa antiga profissão, porque o nosso mestre não está mais conosco. E Jesus, o tempo todo, encorajando os seus discípulos, dizendo que eles não ficariam sozinhos enquanto Jesus estava no mundo, enquanto ele esteve antes da crucificação, porque depois da ressurreição ele estava encarnado também. Mas Jesus já havia alertado os discípulos de que eles não ficariam sós.
É necessário que eu vá para o meu Pai, e assim que eu estiver lá, ao ser entronizado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele derrama o Espírito sobre a igreja. Então, Lucas, registrando aqui, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus estava cumprindo as suas antigas promessas. Nós podemos dar um salto em Joel capítulo 2. Deus já havia prometido por meio do seu servo, o profeta Joel, que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, quebrando ali qualquer tipo de barreira étnica, qualquer tipo de barreira linguística, qualquer tipo de barreira social. Deus derramaria sobre a sua igreja, e como de fato derramou em Atos capítulo 2, o seu Espírito em Pentecoste. Agora eu gostaria de fazer algumas observações a respeito desse evento tão importante. O Pentecoste foi necessário para a igreja. O derramamento do Espírito Santo foi necessário para a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria incapaz de desempenhar a sua função, de desempenhar o seu ministério. O Espírito Santo encheu e trouxe plenitude a todos, a todo o povo de Deus. É por isso que nós vemos alguns homens como Pedro, e eu gostaria que você fosse para o capítulo 4, a partir do versículo 8 até o verso 12. Pedro era um homem simples, um pescador, talvez dos discípulos que andou com Jesus, o mais simples. Era um homem que não tinha muito conhecimento, mas quando nós vemos a pregação de Pedro, olha o que diz Atos 4, 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E o verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, nós temos aqui Pedro, um homem simples, que não tinha muito conhecimento, diante das autoridades, pregando o evangelho sem medo. Nós precisamos individualmente, coletivamente, desse enchimento constante do Espírito, porque somente assim a igreja vai desempenhar bem a sua função, o seu ministério, a sua vocação, entre elas a pregação do evangelho. Todas as vezes que nós nos esvaziamos do Espírito, nós enfraquecemos o vigor da pregação do Evangelho, ficamos com medo, e Pedro se levanta aqui diante das autoridades. Sem o enchimento do Espírito Santo, a gente começa a considerar o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, como elas vão nos olhar. A igreja não pode temer os olhares, as caras feias. Aliás, foi isso que Deus disse a Ezequiel: eles vão olhar para vocês com semblante fechado, com cara feia, tentando lhe engolir vivo, mas levante-se e pregue, anuncie a minha palavra entre os cativos. Hoje,
quando a igreja se levanta para pregar o Evangelho, ela também é intimidada. Mas Pedro, e o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, e Pedro foi arrojado aqui, porque olha o que ele diz no verso 10: tomai conhecimento, ouçam, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Atos 4:10, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro faz uma acusação dura, dizendo: vocês crucificaram Jesus Cristo, não foram outros, foram vocês, judeus e autoridades. O crucificaram, vocês são o culpado do sangue de nosso Senhor. Só é possível fazer declarações ousadas e bíblicas, fundamentadas na Bíblia, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Do contrário, nós ficamos cheios de dedos para denunciar os pecados. Recentemente, lendo um livro que fala da importância da pregação do Evangelho, esse pastor escreve para pastores, e ele diz que uma das coisas que o pastor não pode é temer, ensinar à sua igreja coisas que sejam duras, e não precisa temer os olhares. Pedro não temeu, porque ele estava cheio do Espírito. Hoje o nosso grande campo de batalha talvez seja as redes sociais ou os discursos que são taxados como discurso de ódio. A nossa irmã, uma irmã, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, alguma coisa Quaresma, ela escreveu um livro, O que Mãe Precisa Saber sobre a Educação de Filhos. E ali nesse livro ela defende a educação usando a vara, biblicamente falando, sem machucar, sem espancar, mas a disciplina com vara. Uma juíza, uma autoridade do judiciário, mandou recolher os livros dela das prateleiras. Eu vi essa semana uma entrevista com o pastor John MacArthur, nos Estados Unidos, na Fox News, falando da perseguição aberta que já se tem contra o Evangelho, lá as igrejas sendo proibidas de cantar, sob a alegação de que no cantar você emite muitas partículas e isso pode disseminar o coronavírus. Na igreja não pode, mas os outros lugares podem funcionar. A igreja de Cristo precisa hoje, na geração atual, levantar a sua voz profética, e isso só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque se não tivermos, nós vamos temer os homens, nós vamos temer os olhares, nós vamos temer as reprimendas, nós vamos temer a rejeição. Pedro se levanta com autoridade porque ele estava cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, esse Espírito que foi derramado sobre a igreja não só impulsionou Pedro a pregar com intrepidez, com autoridade, mas veja o capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26 a 30. A história de Filipe, que vai ao deserto evangelizar o eunuco. Atos capítulo 8, 26 a 30 nos diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? O Espírito
levou Filipe ao deserto para pregar a um homem. Cheio do Espírito Santo. Chega, dei até uma soprada aqui no microfone. Filipe, cheio do Espírito Santo. Essa igreja estava plena, porque olha só, o verso 29 diz: então disse o Espírito a Filipe. Foi o Espírito que estava conduzindo aquele homem para que ele fosse até o deserto pregar o evangelho àquele homem. E quando ele se aproxima, ele estava lendo o profeta Isaías, e aí ele pergunta: você entende o que está lendo? Essa é uma abordagem interessante para você evangelizar. Talvez não, nós temos dificuldade de puxar uma conversa, especialmente com um estranho. E essa é uma das dificuldades que as pessoas têm para evangelizar. Eu não sei puxar a conversa. Tem gente que realmente tem dificuldade. Essa aqui é uma dica interessante. Aquele homem estava lendo uma passagem do profeta Isaías e Filipe pergunta: mas você está entendendo o que o texto está dizendo? Imagine alguém lendo uma revista, um jornal, uma matéria, ou lendo qualquer coisa, e você chega para a pessoa e diz: você está entendendo porque a história, você entende porque a história está assim? Imagine que ela esteja lendo uma matéria sobre violência. Você sabe por que o mundo está tão violento? Provavelmente ela vai lhe dizer: olha, nós vivemos uma desigualdade social, uma má distribuição de renda, nossos problemas sociais acabam inflando esses problemas de violência. E de fato tem uma razão nisso. Mas aí você tem a oportunidade de apresentar a razão principal, que é o pecado enraizado no coração do ser humano. Meus irmãos, esses irmãos estavam cheios do Espírito, e Filipe, orientado pelo Espírito, foi pregar aquele homem. Agora, no capítulo 13, a igreja, num primeiro momento, a igreja, ao receber o Espírito Santo, ficou em Jerusalém, contrariando a ordem de Jesus de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, os confins do mundo. E a igreja recebeu o Espírito em Atos 2, mas ficou em Jerusalém. Até que, no capítulo 8, acontece um evento que foi fundamental para essa igreja se expandir por toda parte: a morte de Estevão, considerado o primeiro diácono da igreja. Estevão foi apedrejado, e no capítulo 8, diz quem estava ali presente: o algoz da igreja, o apóstolo, o Saulo. E depois da morte de Estevão, a Bíblia diz que se levantou uma perseguição muito grande contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, tiveram que fugir. E enquanto esses irmãos iam fugindo, eles iam levando o evangelho. Por onde eles passavam, eles levavam o evangelho. Eles não se contentavam em chegar numa comunidade, numa cidade, e dizer: onde é que tem uma igreja? Não tem. E agora, o que é que fazemos? Plantava-se uma igreja. Muitas igrejas surgiram nesse período dessa forma, Deus usando a sua graça como a perseguição contra a igreja fez com que ela se espalhasse, e onde os irmãos iam, eles iam plantando igreja, eles iam evangelizando, igrejas iam nascendo, igrejas iam surgindo de maneira espontânea, natural. Eu já falei isso aqui, meus irmãos. Alguns irmãos nossos, às vezes, quando tem que viajar para uma outra cidade, muda de cidade por questão de trabalho, é transferido, a empresa transferiu para um outro lugar, e quando ele chega lá, não tem uma igreja presbiteriana, ele fica desesperado, e começa a frequentar outras igrejas, e às vezes um transtorno, porque existem muitas coisas e costumes e etc.
e que não se encaixa, e às vezes não acha uma igreja, mesmo que seja uma igreja não presbiteriana, mas uma igreja bíblica, uma igreja correta, e se sujeita a ficar frequentando aquela igreja, mas não, a gente perdeu isso, essa percepção de que nós somos os plantadores de igreja, e onde o Senhor nos levar, no poder do Espírito Santo, nós precisamos pregar o Evangelho. E olha só o que diz Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito do Senhor estava supervisionando, orientando a igreja no que ela deveria fazer. Nós muitas vezes erramos não só no aspecto coletivo de igreja como instituição, mas também no aspecto pessoal, quando nós tomamos as nossas decisões sem a orientação de Deus, sem o direcionamento do seu Espírito, sem fazer as coisas debaixo de oração, debaixo da supervisão. E o texto diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, eles estavam sensíveis à voz de Deus, e o Espírito diz: separai-me. Esse é um dos textos que nós usamos para afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, porque o Espírito Santo aqui tem inteligência, tem vontade, força, e ele diz: separai-me. O Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E aqui ele está supervisionando a igreja com respeito à obra missionária, dizendo: separem para mim 2 homens, porque eles vão realizar a obra num lugar determinado. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, não é uma energia, é mais do que uma força, ele tem vontade, se entristece. Só abrindo um parêntese aqui para falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o ponto aqui é: o Espírito estava supervisionando a igreja de Antioquia a respeito de quem eles deveriam separar para a obra missionária. Como nós precisamos da orientação de Deus, do seu Espírito, para fazer as nossas escolhas, de quem nós iremos colocar nas determinadas áreas da igreja. Lamentavelmente, meus irmãos, a igreja do Senhor muitas vezes tem usado critérios para fazer as suas escolhas, critérios não bíblicos, critérios humanos às vezes. Quantas igrejas do Senhor, espalhadas pelo mundo inteiro, que enfrentam dificuldade por conta disso, exatamente por falta dessa supervisão, desse direcionamento do Espírito Santo nas mais diversas decisões e áreas de atuação da igreja. Agora, o capítulo 15 deu um saltinho um pouco mais à frente, versículos 28 e 29. Surgiu uma questão na igreja. Devemos continuar praticando a circuncisão? Devemos, além do batismo, praticar a circuncisão, que era o rito da antiga aliança, o rito de iniciação? Devemos praticar a circuncisão? E aí o conselho da igreja se reúne. O concílio da igreja se reúne. Aqui a gente diz que foi a primeira reunião, nós presbiterianos, puxando sardinha para a nossa farofa, nós dizemos que este foi o primeiro supremo concílio
da igreja de Cristo. A liderança da igreja estava reunida. Nós temos aqui a Assembleia Geral da igreja. E aí vieram os representantes, os presbíteros, os apóstolos, os representantes das igrejas, e eles se reúnem para discutir essa questão. E aí olha o que diz os versos 28 e 29 do capítulo 15 de Atos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Havia uma demanda na igreja, uma demanda teológica. Nós sabemos que nos primeiros anos da igreja havia uma questão ainda, se a igreja estava num período de transição, é necessário entender Atos nesse contexto. Atos faz uma transição entre a antiga aliança, entre o povo de Deus na antiga aliança, os antigos costumes, as antigas práticas, e a igreja na nova aliança. Então havia uma dúvida: além do batismo, nós devemos nos circuncidar? Devemos praticar os ritos de lavagem, os sacrifícios? E aí o concílio se reúne. E aí o verso 28, meus irmãos, aqui nesse sentido é importantíssimo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Uma decisão tomada, pautada pela orientação do Espírito. A decisão não foi política. Não foi uma decisão baseada em interesses pessoais, quaisquer que fossem. A decisão não foi tomada pensando nos judeus, não foi tomada pensando nos gentios. Foi uma decisão tomada sob a orientação do Espírito Santo. O texto diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quando eles decidiram, portanto, que os crentes não precisavam mais se submeter aos ritos da antiga aliança, tais como circuncisão, sacrifícios, isso foi feito sob a orientação do Espírito Santo. Mas olha, o verso 29 diz que eles deveriam se abster de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, porque o sangue é a vida, da carne de animais sufocados, de relações sexuais ilícitas. Aqui você pode incluir adultério, fornicação, relações ilícitas. E aí você pode incluir, esse texto aqui, talvez algum tempo atrás a gente pudesse pensar só nessas duas coisas, a fornicação, sexo antes do casamento, e o adultério. Mas hoje a gente pode pensar, por exemplo, no lesbianismo, na homossexualidade, nos swings, em toda sorte de relacionamentos íntimos contrários ao estabelecido por Deus. Meus irmãos, esta igreja estava sendo orientada pelo Espírito Santo, ela estava plena. Mas no capítulo 16 ainda de Atos, nós observamos os versos 6 a 10, que o Espírito Santo orientou Paulo com respeito à sua atividade missionária. Para onde ele deveria ir? Qual deveria ser o seu campo de atuação? E aí o verso 6 ao verso 10 de Atos 16 nos diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo queria ir para um lugar. Diz o texto que ele percorreu toda a região frígio-gálata e foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Para onde Paulo queria ir? As ações missionárias eram tomadas sob a orientação do Espírito Santo. E essa passagem parece, ela tem numa primeira leitura, a gente fica assim meio confuso, mas como é que pode? Paulo querendo pregar o Evangelho num lugar, ele tinha um coração apaixonado pelas missões, por levar o Evangelho à Ásia, e de repente o Espírito Santo impede de fazer isso. É isso que diz o verso 6, impedidos pelo Espírito Santo. Nem sempre as nossas boas intenções são aprovadas por Deus. Mesmo quando estamos bem intencionados, precisamos da orientação de Deus, porque às vezes os nossos planos não são os de Deus, e muitas vezes não são. E aí você diz, mas eu queria tanto fazer isso. E aí você já, na sua cabeça, na nossa cabeça, às vezes a gente diz assim, Deus, eu quero fazer isso porque o meu objetivo é a glória do Senhor. E aí se eu fizer dessa forma, eu vou investir isso no teu reino, eu vou dedicar mais tempo, eu vou fazer isso para a tua glória, a igreja vai ser mais bem edificada. Achando nós muitas vezes que esses argumentos vão convencer a Deus. Se os planos de Deus forem outros, Ele vai desfazer os nossos planos. E se nós tentarmos ir contra Ele, nós conhecemos uma história muito interessante, que eu já fiz a exposição do livro recentemente aqui na igreja. É uma das histórias mais conhecidas, um dos profetas mais conhecidos, o profeta Jonas. Jonas decidiu no seu coração fugir de Deus. Ele bateu o pé como aquele menino que faz birra. Sabe a criança quando tosse o bico, bate o pé, fica emburrado e diz eu não vou, e o pai dizendo vai, ele eu não vou. Foi o que Jonas fez. Não vou para Nínive. Eu sei o que o Senhor quer fazer com aquele povo, mas eu não vou. E Jonas desceu ao navio, ao porto, pegou o navio para ir na direção contrária do que Deus havia ordenado. Na pregação aqui, os irmãos lembram, na exposição do livro de Jonas, nós trouxemos um mapa onde mostra o local onde Jonas estava, o porto, e nós vemos numa direção Nínive, em Jope, e na outra direção Tarsis. Ou seja, Jonas não pega um caminho para ir mais ou menos para perto de onde Deus havia mandado. Ele vai na direção contrária mesmo. Essa atitude de Jonas mostra que de fato ele estava decidido a ir contra o mandamento, a ordem de Deus, o plano de Deus. Paulo tinha o propósito de pregar o Evangelho numa determinada ocasião, mas Deus disse, você não vai, você vai para outro lugar, você vai pregar o Evangelho onde eu vou ordenar que você vá. Meus irmãos, esse movimento, o Pentecostes, trouxe à igreja algumas coisas que, do ponto de vista humano, são inimagináveis. Se você voltar no capítulo 2, e aqui eu gostaria de destacar os versos 5 e 6, o texto nos mostra que para Jerusalém afluía uma grande multidão. O texto diz assim, Atos 2, 5 e 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O texto diz que uma multidão foi para o local onde aquele evento estava acontecendo. Aqui nós temos um sinal claro de um despertamento verdadeiro, bíblico. Os apóstolos aqui, a igreja não precisou fazer nenhum movimento especial. As pessoas foram se reunindo, a multidão foi chegando, as pessoas eram movidas por Deus a buscar ali a presença do Senhor. Nós muitas vezes criamos artifícios para atrair as pessoas à igreja, e recentemente nós vimos até aí pessoas fazendo a boate gospel, porque a ideia antibíblica de que você atrai pela assimilação e não pela oposição. Você, parte dessa ideia entende que você atrai pela similaridade e não pela antítese. Pelo contrário, quem vem do mundo, realmente convertido por Deus, não quer experimentar na igreja coisas parecidas que ele via lá no mundo. Esse negócio de arraiar gospel, boate gospel, essas são estratégias para atrair pessoas que gostam de movimento. Deus, às vezes, graciosamente, usa uma situação dessa até para converter alguém, mas ela não fica naquele negócio. Esta igreja, uma multidão foi atraída a ela por causa do mover do Espírito Santo ali entre aqueles irmãos. Uma outra coisa que aconteceu interessante é que uma das coisas que o Evangelho faz é quebrar barreiras étnicas, barreiras culturais, barreiras sociais. E o verso 7 do capítulo 2 diz assim: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Essa pergunta aqui, meus irmãos, ela está enviesada de preconceito e de discriminação e de soberba. Porque os galileus, os judeus não eram muito afeitos a eles. Assim como também aos samaritanos. A Galileia, a região da Galileia era considerada pelos judeus uma terra, como se fosse uma praga, não era um lugar abençoado por Deus. Israel tinha muitos preconceitos com outros, inclusive, por exemplo, com os samaritanos, que os samaritanos eram uma mistura de várias culturas, era um caldo cultural, uma mistura de judeus com outras raças. Os samaritanos eram considerados judeus não puros, por isso eles não se bicavam, não se davam. Inclusive, o Pentateuco samaritano, ele foi feito exatamente pelo fato de que os judeus puros de sangue não aceitavam os judeus samaritanos. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles não adoravam no mesmo templo, no mesmo lugar. Os samaritanos tiveram que construir outro templo no monte, em outro monte, porque eles não se davam bem. E aí tem o Pentateuco samaritano, que é praticamente igual ao Pentateuco que nós temos na nossa Bíblia, o Pentateuco da Bíblia hebraica, mas com algumas pequenas diferenciações. O Pentateuco samaritano foi exatamente por conta desse preconceito, dessa rivalidade que havia. E aqui no verso 7, os judeus, aquelas pessoas que ali estão, observaram: vede, não são porventura todos esses galileus que aí estão falando? Parece que o Espírito Santo não está preso a barreiras que nós criamos, barreiras preconceituosas, barreiras étnicas. Os judeus se sentiam superiores, e o Espírito Santo, ao ser derramado sobre a igreja,
quebrou essa barreira, esse impedimento que havia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos e aos Gálatas, diz que Cristo derrubou a barreira, a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Gentios somos nós, que não somos judeus. O gentio é todo aquele que não tem o sangue do judeu correndo na veia. Meus irmãos, esse evento do derramamento do Espírito Santo trouxe mudanças profundas e significativas. E aqui, já aplicando esse ponto aqui, todas as vezes que nós estamos vazios ou não plenos do Espírito Santo, porque isso é possível. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, como ele diz na carta aos Tessalonicenses. Todas as vezes que nós estamos com o Espírito apagado em nós, essas coisas têm de surgir. Nós tratamos o outro com preconceito, nos sentimos superiores ao outro, nos sentimos mais sábios, mais capacitados, mais inteligentes. O Espírito Santo quebrou essa barreira e aqueles que ali estavam disseram, realmente, estes galileus têm o mesmo valor que nós, porque eles estão falando também. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. O verso 13 do capítulo 2 de Atos diz assim, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. A igreja é zombada também. Porque quando ela está cheia do Espírito Santo, ela vai para a linha de frente, ela se expõe, ela mostra a sua cara, ela não fica escondida nos bastidores. O crente cheio do Espírito Santo, ele mostra a sua cara, mostra quem de fato é, expõe as suas crenças, mesmo correndo o risco de ser achincalhado, de ser vilipendiado, criticado, zombado. Ele mostra o que ele crê, o que ele de fato acredita, mesmo que seja contrassenso, mesmo que vá na direção contrária do senso comum, do politicamente correto que nós vemos hoje. Por fim, meus irmãos, esse movimento do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, fez com que a igreja se levantasse para pregar o Evangelho verdadeiro. Uma pregação que tinha duas qualidades importantes. A confrontação com o pecado, a confrontação do pecador e do pecado, e uma palavra de esperança centrada em Cristo Jesus. Uma palavra de esperança não baseada na técnica de autoajuda, não baseada em técnicas humanas, mas uma pregação centrada em Cristo, na pessoa de Cristo e na sua obra. Nós vimos que o texto diz que Pedro se levantou com intrepidez, com ousadia. Eu gostaria que você voltasse para o capítulo 2. Nós temos aqui o discurso de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 22 ao 36. Eu gostaria de destacar aqui, primeiramente, o versículo 23, onde diz assim, falando de Jesus, Pedro diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Vá para o capítulo 3, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Capítulo 4, versículo 25, a parte B até o verso 28.
Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio de Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Meus irmãos, nós observamos aqui que a pregação de Pedro era uma pregação que tinha como ênfase a morte de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz: porque nada eu fiz saber entre vocês pela minha própria sabedoria humana, senão o que eu preguei foi Cristo, e este crucificado, loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, o poder de Deus. Nós precisamos pregar Cristo, a sua morte, mostrando que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva, não foi uma morte exemplarista. Ele não estava na cruz ali para servir de exemplo, ele estava na cruz para nos substituir. Mas esta igreja tinha uma pregação centrada na ressurreição de Cristo. Versos 24 e 32 do capítulo 2 de Atos nos diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Uma pregação que tinha como ênfase a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo foi exaltado nas alturas. Verso 23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. E agora o verso 33 do capítulo 2: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A pregação de Pedro tinha ênfase na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo. E o verso 36 nos diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Esta pregação enfatizava o senhorio de Cristo, a sua humilhação e a sua glorificação. Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus queridos, eu gostaria de concluir esta mensagem nesta manhã lendo o que está aí no verso 38 do capítulo 2, verso 37 e 38, Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas palavras, que palavras? O sermão de Pedro, calcado no Antigo Testamento, cuja ênfase é Cristo, um sermão cristocêntrico. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Se a igreja caminha noutra direção, ela se torna como qualquer outra instituição, menos agência proclamadora do Evangelho. O papel da igreja não é ser militante político. O papel da igreja não é ser uma ONG. O papel da igreja é pregar o Evangelho no poder do Espírito. E o texto diz que as pessoas, ouvindo aquelas palavras de Pedro, depois que ele disse, vós o crucificaste, ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhes o coração. Eu já preguei sobre esse texto aqui na igreja. A ideia de compungir aqui é
perfurar o coração. A palavra perfurou o coração daqueles homens, e eles ficaram tão atordoados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora, o que é que a gente faz? Depois de ouvir isso, o que é que nós precisamos fazer? E aí Pedro não adocica o negócio, ele não diz assim: não precisa fazer nada não, você só faça o que você continua fazendo. Pratique as boas obras, vá na igreja de vez em quando, você não precisa se comprometer com nada, porque você entendeu a mensagem. Nada disso. Olha a confrontação. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, se arrependam dos seus pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom aqui é a salvação do Espírito Santo. A pregação da igreja cheia do Espírito Santo era uma pregação confrontadora, que dizia: mude de vida, se arrependa dos seus pecados, confesse-os diante de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ter essa abordagem na pregação também. Toda pregação ela é um desafio ao pecador. É o que eu digo citando um autor, Bryan Chapell, se eu não me engano, é o autor do livro. Ele diz que todo sermão tem um FCD, é um foco na condição decaída. Todo sermão ele tem um foco na condição decaída porque ele encoraja, o pecado nos desencoraja, nos entristece. Tem um foco na condição decaída porque chama a pessoa ao arrependimento, convoca ao arrependimento, exorta, consola. Nós precisamos de consolo por conta da nossa condição de pecado, e nos aponta o caminho. Pedro diz aqui: arrependam-se dos seus pecados. O que é arrependimento? É uma tristeza profunda, uma consciência profunda do pecado, acompanhada por uma tristeza dilacerante da alma, que leva a pessoa a não desejar mais viver na prática do pecado. Isso é arrependimento, que pode vir ou não acompanhada de choro. Porque existem pessoas que ouvem a pregação, se emocionam, ficam chorando, mas elas permanecem na mesma vida. Isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é marcado pela consciência que a pessoa tem do pecado, uma tristeza profunda que leva esta pessoa a não mais desejar viver na prática do pecado. E é isso que Pedro diz: arrependam-se, arrependam-se. Meus irmãos, esse movimento de Pentecostes, esse evento foi único, ele não se repete. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, cumprindo a palavra de Jesus. Mas uma coisa nós precisamos, e eu não tenho dúvida de que todos nós individualmente precisamos: ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito Santo. Versículo 18, capítulo 5 de Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Aqui é um mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Disso nós precisamos. Porque senão a nossa vida cristã fica xoxa, sem graça, sem alegria, sem entusiasmo. Ficamos xoxos e sem alegria do viver cristão. Que o Senhor nos ajude e nos encha do seu Santo Espírito, para que possamos ser uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que prega o Evangelho, crentes que onde passam as pessoas percebam que tem alguma coisa diferente com eles. Vamos orar nesse momento.